Existe um tipo de adversidade que não quebra ossos nem deixa cicatrizes visíveis. É a erosão silenciosa da alma, o peso de dias idênticos que se acumulam até sufocar qualquer vestígio de esperança. Para muitos, este é o verdadeiro desafio monumental. Acordar todas as manhãs sentindo que você está apenas sobrevivendo, não vivendo. É um labirinto de apatia, onde cada corredor leva ao mesmo lugar de estagnação. Essa condição se manifesta como uma névoa densa que distorce a percepção da realidade. As cores perdem a vibração, os sonhos se tornam fantasmas distantes e a motivação se dissolve como fumaça. É uma prisão sem grades, construída com os tijolos da rotina, sem propósito e da procrastinação. A pessoa se olha no espelho e não reconhece mais a ambição que um dia brilhou em seus olhos. O mundo ao redor continua girando em um ritmo frenético, o que apenas amplifica a sensação de estar sendo deixado para trás. Amigos celebram conquistas, famílias crescem e o tempo passa implacavelmente, enquanto você permanece paralisado no mesmo ponto. Essa dissonância entre o mundo externo e a paralisia interna cria um abismo de solidão, mesmo quando se está rodeado de pessoas que o amam e se importam. Este desafio é traiçoeiro porque é fácil de esconder. Um sorriso forçado, respostas monossilábicas e uma aparente normalidade mascaram a tempestade que se forma por dentro. A energia é gasta não em progredir, mas em manter as aparências, em fingir que tudo está bem. É um fardo que se carrega em segredo, um grito abafado que ninguém mais parece ser capaz de ouvir. No fundo, a pessoa sabe que algo precisa mudar drasticamente, mas a própria inércia se torna uma força esmagadora. A ideia de transformação parece tão distante e impossível quanto escalar uma montanha sem equipamentos. O que ela ainda não percebe é que toda grande jornada de superação começa com a admissão de que se está perdido, preparando o terreno para o momento em que o chão finalmente desaba. A estagnação, quando se torna crônica, desenvolve um peso próprio, uma gravidade que puxa tudo para baixo. Cada tarefa simples, como sair da cama ou responder a uma mensagem, exige um esforço hercúleo. A produtividade se torna uma memória distante e o futuro, antes um horizonte de possibilidades, agora parece um muro intransponível. A vida se resume a um ciclo vicioso de desapontamento e autojustificação. A mente se transforma em sua própria inimiga, repetindo um roteiro de autocrítica e dúvida. Você não é bom o suficiente. É tarde demais para mudar. Por que tentar se você vai falhar de novo? Esses pensamentos se tornam a trilha sonora constante, minando qualquer resquício de autoconfiança. É uma batalha travada internamente, uma guerra de atrito que desgasta o espírito dia após dia. O isolamento se aprofunda. Convites são recusados. Conversas são evitadas. E as conexões que antes traziam alegria agora parecem apenas mais uma fonte de pressão. O medo de ser julgado, de ter sua fraqueza exposta, leva a um refúgio na solidão. Contudo, essa solidão, que deveria ser um abrigo, acaba se tornando a câmara de eco perfeita para as vozes da insegurança e do desespero. Nesse estado, o corpo também começa a sentir o impacto. A energia se esvai, o sono se torna irregular e a saúde física declina, refletindo o caos interno. É a manifestação física de um espírito que está desistindo. A pessoa se sente um espectador de sua própria vida, assistindo impotente, enquanto tudo o que ela valorizava lentamente se desfaz, sem ter a força para intervir ou mudar o curso. A soma desses dias vazios cria uma pressão imensa, como águas subindo atrás de uma represa fragilizada. Cada nova decepção, cada oportunidade perdida é mais uma rachadura na estrutura. O colapso não é mais uma questão de se, mas de quando. A vida está prestes a apresentar um ultimato, um momento de clareza brutal que força uma escolha: afundar de vez ou encontrar uma razão para lutar. E então,
O dia chega. Não com um estrondo, mas com um silêncio ensurdecedor. Foi uma terça-feira comum, cinzenta e sem promessas, quando o peso se tornou insuportável. Sentado no carro, no estacionamento do trabalho, ele não conseguia sair. O simples ato de girar a maçaneta da porta parecia impossível. Ali, encarando o volante, a realidade o atingiu com a força de uma onda. Ele não estava no controle de nada. Aquele momento foi o ponto mais baixo, o fundo do poço. Todas as máscaras caíram, toda a energia para fingir se esgotou. As lágrimas que ele segurou por meses finalmente vieram, não de tristeza, mas de um vazio absoluto. Era a percepção crua de uma vida desperdiçada, de um potencial enterrado sob camadas de medo e inércia. Ele se sentiu completamente e irremediavelmente quebrado por dentro. Não houve um evento catastrófico externo, nem um drama visível para os outros. Foi a implosão silenciosa de um mundo interior. A percepção de que se ele não fizesse algo radicalmente diferente, aquele estacionamento seria a metáfora para o resto de sua existência. Preso, paralisado e a poucos metros de uma vida que ele não tinha mais coragem de viver. A dor da estagnação finalmente superou o medo da mudança. Naquele instante de desespero total, algo curioso aconteceu. O medo desapareceu, substituído por uma estranha calma. Quando se chega ao fundo, não há mais para onde cair. A única direção possível é para cima. A dor era tão intensa que se tornou um catalisador. Uma força purificadora que queimou todas as desculpas e todas as mentiras que ele contava a si mesmo para sobreviver. Ali, naquele carro, ele não tinha um plano. Não tinha respostas. Tinha apenas uma única e frágil decisão. Chega. Duas palavras simples que carregavam o peso de uma promessa desesperada. Ele não sabia como, nem o que faria a seguir, mas sabia que não poderia viver mais um dia daquela maneira. Aquele momento de rendição total foi, paradoxalmente, o primeiro passo para recuperar o controle da sua vida. Ao voltar para casa naquele dia, derrotado, mas estranhamente lúcido, ele começou a procurar por algo, qualquer coisa. Um fio de esperança, uma resposta, um caminho. Em sua busca, ele encontrou um conceito simples, quase banal, mas que ressoou com a sua necessidade de estrutura. A ideia de um desafio de 90 dias. Não era uma promessa de sucesso mágico, mas um convite a um compromisso de curto prazo. A centelha da esperança não foi uma epifania grandiosa, mas uma ideia prática e tangível. 90 dias. Um período de tempo longo, o suficiente para criar mudanças significativas, mas curto o suficiente para não parecer uma sentença perpétua. Era um bloco de tempo definido, um laboratório para reconstruir a si mesmo. A ideia de que os 90 dias que vão separar você do resto da vida parecia um farol na escuridão. Ele decidiu focar em 3 pilares fundamentais e não negociáveis. Acordar no mesmo horário todos os dias, dedicar 30 minutos à atividade física e ler 10 páginas de um livro. Eram ações pequenas, quase insignificantes isoladamente, mas a beleza estava na sua simplicidade. Eram coisas que ele podia controlar. Em um mundo de caos interno, o controle sobre pequenas ações era um poder imenso. A motivação não veio de uma explosão de inspiração, mas de um profundo cansaço de sua própria condição. Era a vontade de lutar, não por um futuro brilhante, mas para simplesmente se sentir vivo novamente. A promessa não era de felicidade, mas de esforço. A centelha foi a compreensão de que a disciplina, e não a motivação, seria a sua salvação. Se você já se sentiu assim, compartilhe nos comentários qual foi a sua centelha de esperança. Ele escreveu suas 3 regras em um pedaço de papel e o colou no espelho do banheiro. Seria um lembrete diário do seu compromisso. Naquela noite, ele foi dormir não com a certeza da vitória, mas com a dignidade de quem decidiu entrar na luta. O primeiro passo da jornada da recuperação não seria dado com confiança,
mas com a coragem trêmula de quem não tem mais nada a perder. O primeiro amanhecer dos 90 dias foi brutal. O alarme tocou na escuridão e cada fibra do seu corpo gritava para voltar ao conforto da cama. A mente, habituada à inércia, bombardeou-o com desculpas. Comece amanhã, um dia não fará diferença. Mas o reflexo no espelho mostrava o papel com as regras. Com um esforço sobre-humano, ele se levantou. A primeira batalha, a mais difícil de todas, foi vencida. A jornada da recuperação foi construída tijolo por tijolo, um dia de cada vez. Os primeiros dias foram uma guerra contra velhos hábitos. A caminhada de 30 minutos parecia uma maratona. Ler 10 páginas exigia uma concentração que ele não sabia mais que possuía. Havia momentos de dúvida intensa, a tentação de abandonar tudo e voltar para a familiaridade miserável de antes era constante e sedutora. O apoio veio de fontes inesperadas. Um pequeno diário onde ele anotava suas vitórias diárias, por menores que fossem. Hoje eu não desisti. Uma comunidade online de pessoas em jornadas semelhantes, onde ele lia histórias de superação sem precisar expor a sua. O maior apoio, no entanto, veio de dentro. A cada dia que ele cumpria suas promessas, uma pequena dose de autoestima era restaurada. Aos poucos, a resistência começou a ceder. A dificuldade deu lugar ao hábito, e o hábito começou a se transformar em identidade. Ele não era mais alguém tentando se exercitar, ele era alguém que se exercita. Ele não era mais alguém tentando ler, ele era um leitor. Pequenas mudanças na ação levaram a uma poderosa reconfiguração de como ele se via no mundo. A mudança mais profunda não estava no corpo mais disposto ou na mente mais afiada, mas na retomada do controle. Ele estava provando a si mesmo que era capaz de cumprir uma promessa. Essa consistência se tornou a fundação sobre a qual ele começou a reconstruir sua confiança. A jornada estava longe de terminar, mas ele já não era mais o homem paralisado no estacionamento. Ele estava em movimento. Após o primeiro mês, o impulso começou a se manifestar. O que antes era uma luta diária, agora se tornava parte da rotina, quase um ato reflexo. A energia gerada pela atividade física matinal e pela clareza mental da leitura começou a transbordar para outras áreas de sua vida. Ele passou a se alimentar melhor, a organizar seu espaço e a reconectar-se timidamente com amigos e familiares. Essa fase da jornada foi sobre empilhar pequenas vitórias. Cada dia concluído com sucesso era mais uma prova de sua capacidade. Ele começou a adicionar novos hábitos, pequenas melhorias incrementais. Aprender algo novo por 15 minutos, praticar a gratidão, meditar por 5 minutos. Cada novo hábito era adicionado sobre a base sólida dos 3 pilares originais, criando um efeito composto de autodesenvolvimento. O trabalho duro estava pagando dividendos internos. A névoa mental que o aprisionava começou a se dissipar, revelando um horizonte que ele não via há anos. Ele começou a pensar no futuro não com medo, mas com uma curiosidade cautelosa. Ideias para projetos, planos de carreira e sonhos adormecidos começaram a ressurgir, não como fantasmas, mas como possibilidades reais e alcançáveis. Claro, houve dias ruins. Dias em que a antiga apatia batia à porta, em que a motivação desaparecia e a vontade era de jogar tudo para o alto. A diferença agora era que ele tinha um sistema para recorrer. Ele não dependia mais de sentimentos passageiros, mas da disciplina que havia cultivado. Nesses dias, ele se apegava às suas regras com ainda mais força, sabendo que a consistência era a sua maior arma. Ao se aproximar do final dos 90 dias, o processo deixou de ser um desafio e se tornou um estilo de vida. O apoio que ele recebia agora era principalmente de sua própria autoconfiança recém-descoberta. Ele se tornou seu próprio pilar. A jornada da recuperação mostrou a ele que a força não vem da ausência de fraqueza, mas da decisão de agir apesar dela.
dia após dia. Ao final dos 90 dias, a transformação era inegável, mas não da maneira que os clichês motivacionais prometem. Ele não se tornou um milionário nem alcançou a perfeição. A verdadeira mudança foi interna, profunda e silenciosa. Ele se olhou no espelho e, pela primeira vez em anos, sentiu respeito pela pessoa que via. Ele não era mais um prisioneiro de suas circunstâncias, mas o arquiteto de sua vida. A experiência o ensinou que a liberdade não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-las. Sua perspectiva de vida mudou radicalmente. Problemas que antes o paralisariam agora eram vistos como desafios a serem superados. Ele desenvolveu uma resiliência forjada no fogo da disciplina diária. A adversidade não era mais um muro, mas uma escada que ele aprendeu a escalar. A maior transformação foi na sua relação consigo mesmo. A voz interna da autocrítica foi substituída por uma de autoencorajamento e compaixão. Ele aprendeu a se perdoar pelos dias ruins e a celebrar as pequenas vitórias. Entendeu que o progresso não é uma linha reta, mas uma série de avanços e recuos, e que o importante é nunca parar de se mover na direção desejada. Seus relacionamentos também floresceram. A energia positiva que ele agora irradiava atraía pessoas e oportunidades. A confiança que ele desenvolveu permitiu que ele fosse mais vulnerável e autêntico com os outros, criando conexões mais profundas e significativas. Ele deixou de ser um espectador passivo e se tornou um participante ativo e engajado em sua própria história e na vida das pessoas ao seu redor. Os 90 dias não foram uma linha de chegada, mas um novo ponto de partida. Ele entendeu que aquele período foi um campo de treinamento que o preparou para o resto da vida. A transformação não foi um evento, mas o início de um processo contínuo de crescimento. Ele aprendeu a lição mais valiosa de todas. O poder de mudar sua vida sempre esteve dentro dele. A história dele não é sobre uma fórmula mágica, mas sobre uma verdade universal. A força humana para superar a si mesmo é ilimitada. Ela reside na nossa capacidade de fazer uma escolha, por menor que seja, na direção da mudança, mesmo quando tudo parece perdido. O poder não está no tamanho do primeiro passo, mas na decisão de dá-lo e na coragem de continuar caminhando. A lição de esperança é que os 90 dias que vão separar você do resto da vida não precisam ser um programa complexo. Eles podem ser a sua própria versão de 3 regras simples, praticadas com uma consistência implacável. Podem ser o seu compromisso de se levantar uma vez a mais do que você cai. A resiliência não é um dom, é um músculo que se fortalece com o uso. Essa jornada nos ensina que não precisamos esperar por um momento de inspiração divina para começar. A ação precede a motivação. É ao fazer as coisas difíceis, dia após dia, que nos tornamos a pessoa capaz de fazê-las. A transformação é o resultado acumulado de milhares de pequenas decisões corajosas que ninguém vê, mas que definem quem nós nos tornamos. Portanto, se você se sente perdido, paralisado pela inércia, saiba que existe um caminho. Comece pequeno. Escolha uma coisa, apenas uma, que você pode controlar hoje. Uma promessa que você pode fazer e cumprir para si mesmo. Essa pequena vitória será a semente da sua transformação. A força que você procura já está dentro de você, esperando para ser despertada pela sua decisão. Lembre-se, o seu futuro não é definido pelo seu passado ou pelo seu presente, mas pelas ações que você decide tomar a partir de agora. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal para mais conteúdo que te impulsiona. E o mais importante, entenda que seus 90 dias, a sua jornada de superação, começam no exato momento em que você decide que eles começaram.